Olá, meu nome é Luziaila Alves Santos, eu sou monitora e a partir de agora eu vou apresentar uma parte do Atlas Histológico de Tecido Nervoso contendo parte introdutória, cerebelo e cérebro, sendo que a parte 2, que contém medula espinhal, nervos e gânglios, será apresentada por outra monitora. Mas antes de começar, eu quero dizer que todas as fotomicrografias presentes neste atlas são de lâminas do Laboratório de Análises Morfofisiológicas e Moleculares do Departamento de Morfologia da UFES, que são as lâminas usadas nas aulas práticas da disciplina de Histologia. Anatomicamente, o tecido nervoso é dividido em sistema nervoso central, formado pelo encéfalo e pela medula espinhal ou espinal, e pelo sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, que são constituídos por axônios, e os gânglios, que contêm núcleos dos neurônios e também alguns feixes de axônios. Os tipos celulares encontrados no sistema nervoso são os neurônios e vários tipos de células da glia ou neuroglia, que sustentam os neurônios e participam de outras funções importantes. As funções dessas células você deve ter aprendido na disciplina de neuroanatomia ou até mesmo na aula teórica de histologia, então eu não falarei em detalhe dessas funções aqui. Os neurônios são formados por três partes. Tem o axônio, que é um prolongamento único, especializado na condução de impulsos nervosos para as outras células, que podem ser outros neurônios, fibras nervosas ou glândulas. Há também o corpo celular do neurônio, também chamado de pericário, que contém o núcleo. E por fim, há os dendritos, que são prolongamentos numerosos especializados em receber estímulos do meio ambiente, de células epiteliais sensoriais, bem como de outros neurônios. Todas essas partes podem ser vistas nas lâminas. De acordo com a morfologia, os neurônios podem ser multipolares, bipolares ou pseudo-unipolares, como você pode ver na imagem à direita. Nas lâminas que serão apresentadas nos slides, alguns desses tipos podem ser vistos. Dentre as células da glia, podemos citar as células produtoras de mielina, que são os oligodendrócitos, presentes no sistema nervoso central, e as células de Schwann ou Schwann, no sistema nervoso periférico. Há também as células ependimárias, que são as responsáveis pelo revestimento de cavidades, como os ventrículos cerebrais e o canal central da medula. Os astrócitos são os mais numerosos e desempenham o maior número de funções, e a micróglia representa o sistema imune no sistema nervoso central. Essa é uma lâmina de cérebro corada pela técnica de impregnação por prata. Observe que no aumento de 400 vezes, podemos ver claramente os prolongamentos bem delgados dos astrócitos que se dirigem para os vasos sanguíneos. Isso é justificável, pois os astrócitos são os responsáveis pela captura de substâncias do vaso para nutrir os neurônios. É uma imagem bem legal, né? Vocês não acham? Em relação ao sistema nervoso central, podemos dizer que ele se subdivide em cerebelo, cérebro e medula espinhal. Então, vamos falar as características histológicas do cerebelo e do cérebro nos slides seguintes. O cerebelo é constituído pelo córtex e pela medula. No córtex, que é a substância cinzenta localizada na porção externa do cerebelo, podemos observar e identificar três camadas: a camada molecular, a camada de células de Purkinje e a camada granulosa. Já na porção interna, podemos ver a medula, que é a substância branca. Então, acompanhe as características de cada uma dessas camadas nos slides a seguir. Então, essa é uma lâmina de cerebelo corada por HE no aumento de 40 vezes. Nela, podemos ver a substância cinzenta, representada pelo número 1. Com a cor rosa claro, externamente, está a camada molecular, representada pelo número 2. Já a camada de células de Purkinje não é tão visível nesse aumento, mas está representada pelo número 3 e 4. Com coloração mais basofílica, pode-se observar a camada granulosa, que é o número 5, e também tem a substância branca, na porção interna, com uma coloração bastante eosinofílica. Vocês podem vê-la no número 6. E por fim,
tem a pia mater, que pode ser vista revestindo o cerebelo, representado pelo número 7. No aumento maior de 100 vezes, podemos ver as mesmas estruturas do slide anterior, então eu não vou falar de todas de novo. Mas observe agora que a camada de Purkinje é mais visível. Está marcada aí como 3 e 4. Aqui podemos ver em detalhe a substância branca, que é toda essa imagem aí. Agora ela está em um aumento de 400 vezes. No número 2, podemos ver o núcleo das células da glia. Perceba que a maior parte da substância branca é uma organização emaranhada de axônios e dendritos e não contém nenhum núcleo de neurônio. Em maior aumento, também, podemos ver em detalhe a camada molecular. Observe que é uma camada múltipla de neurônios, com núcleos pequenos, representados pelo número 2. Nessa camada, os núcleos se dispõem um dos outros de forma equidistante, com maior quantidade de tecido representando axônios e dendritos. Veja também a presença das células da glia, que são representadas pelo número 4. Também em um aumento de 400 vezes, podemos ver em grande detalhamento as células de Purkinje, que formam uma monocamada. Veja em detalhe, indicado pela seta preta à esquerda, como se comportam os dendritos dessas células. Eles se ramificam em direção à camada molecular. Se vocês tiverem a oportunidade, procurem por uma lâmina em uma coloração por impregnação por prata, pois vocês verão que essas ramificações são bem definidas. Uma curiosidade é que essas células são consideradas os maiores neurônios do sistema nervoso. Ainda nessa lâmina podemos ver a camada granulosa. Observem que há um grande número de neurônios formando uma multicamada. Eles são bastante basofílicos e têm núcleos bem pequenos, por isso são considerados os menores neurônios do sistema nervoso. Bom, partindo agora para o cérebro, assim como o cerebelo, ele é constituído pelo córtex, que é a substância cinzenta, e a medula, que é a substância branca. O córtex está localizado na parte externa e contém 6 camadas, que são essas aí listadas no slide. Porém, a única camada com limites visíveis nas lâminas é a molecular, que é a primeira, sendo que todas as outras não há distinção. E a substância branca internamente tem as mesmas características que já foram faladas em cerebelo. Nessa lâmina de cérebro, corada por HE no aumento de 40 vezes, podemos diferenciar a substância cinzenta, representada aí pelo número 1, e a substância branca, representada pelo número 2. Veja que na substância branca são observados pontos brancos, que são os axônios, lembrando que, na verdade, esses são espaços em que os axônios estavam, pois, com a preparação da lâmina, o material gorduroso que forma a bainha de mielina é retirado. Além disso, vocês podem ver também que na borda externa tem uma camada pequena que possui menos núcleos se comparado com as outras camadas internas. Essa é a camada molecular, representada aí pelo número 3. Além disso, vocês podem ver também aí a pia mater revestindo o cérebro. Vejam agora, no aumento maior da lâmina de cérebro, que a camada molecular em 1 é bem mais identificável se comparado com as outras camadas em 2. Uma característica é a pequena quantidade de núcleos dos neurônios. Se vocês lembrarem das aulas de neuroanatomia do segundo período, vocês devem lembrar que na camada molecular existem apenas alguns neurônios que se organizam horizontalmente e fazem a associação entre os neurônios das outras camadas, e isso é o que caracteriza essa camada molecular. Aqui nessa imagem vocês podem ver a delimitação entre a substância branca e a substância cinzenta. Vejam novamente que o número 1 contém muitos núcleos de neurônios e também de células da glia, sendo que no número 2 contém apenas células da glia. Essas células são principalmente os oligodendrócitos, que vão formar a bainha de mielina dos axônios, representados aí pelos pontos brancos. Aqui nessa imagem temos uma estrutura muito importante do sistema nervoso. Vejam aí em 1 o plexo coroide, que é o responsável pela produção do líquido cefalorraquidiano ou licor,
que tem a principal função de proteger o sistema nervoso central de traumas mecânicos. Observe também outras estruturas nos números 2 e 3 que vocês já viram e com certeza já sabem o que são. Aqui novamente nessa lâmina vejam aí a substância cinzenta em grande aumento de 400 vezes. Em 1 são os núcleos dos neurônios com nucleolos bem evidentes aí, bem hipercorados. E em 2 os núcleos das células da glia. Observem que sempre os núcleos dos neurônios são maiores que os núcleos da célula da glia. E por fim, também em aumento de 400 vezes, observem em detalhe a substância branca. Em 1, vocês podem ver os núcleos das células da glia. Em 2, os axônios. Em 3, podemos ver outra estrutura importante, que são os oligodendrócitos, que são as células produtoras de mielina. Em 4, também temos outras células importantes, que são as células ependimárias, que revestem os ventrículos e também o canal central da medula. Vocês verão elas novamente na parte de medula espinal com a outra monitora. Em todo o slide, eu utilizei como referência o Junqueira, que é histologia básica. E então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado e com certeza vocês devem ver a parte 2 desse Atlas que será apresentado por Gabriela Faria. Valeu, gente. Até mais.